E aí pessoal, professor Michel aqui, começando mais uma videoaula, dessa vez aula de História. Isso mesmo, hoje a gente vai revisar aí um pouquinho sobre a questão da origem do comércio, tá certo? O material que eu estou utilizando aqui como base vai ser alguns textos que foram retirados do nosso livro de História, está aqui, ó, tá bom? Está aqui. E também alguns materiais que foram pesquisados pela internet, beleza? Os slides que eu estou utilizando aqui como base para poder organizar a nossa videoaula vai estar disponível para vocês no grupo do WhatsApp, certo? Para que vocês possam depois ler e, é claro, se informar aí sobre esse assunto. Então, pegue seus materiais aí, pegue seu deadboard para você poder copiar os pontos importantes do texto aqui da apresentação. Beleza? Vamos lá. Com relação à questão do comércio, o que seria o comércio? Basicamente, a gente pode dizer que o comércio é uma relação aí, certo? Seres humanos, que ocorre as trocas de produtos, tá certo? As trocas de produtos e de bens, ok? O comércio, como nós conhecemos hoje em dia, é bem diferente, certo? De como ele era lá no início. A gente vai ver aqui um pouquinho sobre esses pontos e também aí vamos ver aí a questão das primeiras moedas, como elas eram, e é claro também o surgimento das moedas de metal, certas moedas cunhadas. Isso sem falar também das rotas comerciais, ok? Então vamos lá. Quando a gente fala aí do surgimento do comércio, como é que ele surgiu? Vamos ver? Com a invenção aí da agricultura, certo? Que a gente já viu lá no finalzinho da pré-história, né? Os seres humanos que antes eram é, nômades, eles viviam procurando alimento de um local para o outro, saindo sempre das regiões em busca de alimento, eles passaram a se fixar na terra. Com isso, eles conseguiam sua fonte de sustento em uma região específica, que normalmente eram ali próxima dos rios, né? As primeiras cidades, as primeiras vilas, as primeiras aldeias eram sempre próximas ali aos rios, justamente pela questão da agricultura ter mais facilidade, né, de se desenvolver em terras mais férteis. Essa agricultura original, ela é uma agricultura chamada de agricultura de subsistência, que tem aí o propósito justamente de suprir as necessidades básicas. Não tinha aí uma ideia de, por exemplo, lucrar com a agricultura. Naquela época, no início, não tinha esse propósito, certo? Era só para conseguir a fonte necessária de alimento, apenas o essencial. Só que com o avanço da agricultura, o surgimento aí de mais pessoas, graças ao aumento da produção de alimentos, certo? Cada vez mais a quantidade de alimentos era ainda maior, mesmo que a população fosse grande, estivesse aí crescendo, a quantidade de alimentos produzidos ainda era maior do que a necessidade que se tinha. O que é que acontecia? Para que justamente esses alimentos não apodrecessem, tá certo? Muitos grupos começaram a realizar trocas entre os seus com povos vizinhos. Por exemplo, eu planto cereais, certo? Trigo, aveia, cevada, e o meu vizinho ali, por exemplo, ele produz, vamos dizer assim, frutas, certo? Eu não tenho como produzir frutos, porque a terra ali não tem condições disso. O que é que eu poderia fazer? O que eu tenho de excesso, que eu não vou precisar, não vou utilizar, eu poderia muito bem trocar com esse povo, tá certo? Para justamente conseguir aí mais recursos para suprir outras necessidades, tá certo? Então essa daí seria as primeiras trocas, os primeiros momentos que nós vamos ter aí registro dessa questão do comércio, beleza? É justamente trocar ali o excesso do alimento que nós tínhamos, que os primeiros grupos tinham, por outros alimentos ou por outros recursos disponíveis. Poderia ser alimentos por cerâmica ou então por armas, tecido, certo? Tudo que fosse ali possível ser trocado era feita essas trocas. Com o aumento aí dos alimentos, como já viu, né, e dos recursos, surgiu essa nova necessidade que é de trocar os recursos em excesso por recursos que tinham falta. As primeiras trocas entre os grupos aconteciam de forma direta, sem uma determinação precisa de quanto valia cada produto. Por exemplo, eu poderia trocar ali uma vaca por uma galinha, certo? As primeiras trocas não tinham, a vaca é maior, a galinha é pequena, então tem que colocar mais galinhas
para equivaler o preço de uma vaca. Não tinha isso, certo? Eles trocavam apenas ali produtos sem ainda muita noção de equivalência, ok? Essas primeiras trocas entre os grupos, eles recebiam um nome chamado de escambo, tá certo? Essas trocas diretas, anotem aí, ó. As trocas diretas, elas eram chamadas, e são ainda chamadas, no caso, de escambo, beleza? O que a gente pode falar aqui com relação à questão do escambo? Vamos ver aqui um textozinho que tem aí no livro do professor, certo? Desse daqui de história que a gente está trabalhando. Eu vou ler aqui um trechozinho sobre o escambo e o surgimento do comércio, beleza? O nome se chama Do Escambo ao Surgimento do Comércio. Quando o homem se fixou à terra, passou a permutar o excedente que produzia, fazendo com que surgisse a primeira manifestação de comércio, o escambo, constituindo na troca de mercadorias sem equivalência de valores. Nessa troca, algumas mercadorias passaram a ser mais procuradas que outras, assumindo aí a função da moeda mercadoria, certo? Ou seja, quando esse comércio, os primeiros passos do comércio começaram a avançar, você se percebeu que alguns produtos começavam a ter mais necessidade, a ser mais procurados do que outros, como no caso aí do sal, do gado, do pau-brasil aqui no Brasil, a questão aí do açúcar, do cacau em alguns países, o tabaco, o pano, certo? E esses produtos que se tornaram mais procurados, mais visados, eles acabaram assumindo ali um papel de moeda, uma moeda mercadoria, tá certo? Que a gente vai ver aqui um pouquinho sobre o que é a moeda. Então, esse aí foi justamente os primeiros passos da comercialização das trocas aí de produtos, beleza? Vamos lá. Com relação a essa questão de trocas, certo? Com o passar do tempo, as trocas começaram a levar em conta os produtos que demandavam mais tempo para ser produzidos, pois isso fazia com que o valor desse produto ele aumentasse. Então aí, no caso, ao invés das trocas serem, por exemplo, de uma galinha trocar por um boi, eu poderia trocar agora, certo? Tendo noção de que o boi é maior, tem mais carne, mais, eu iria trocar, por exemplo, sei lá, 15 galinhas por um boi, certo? Fazer aí um processo de equivalência. Eu trocaria o produto, que vale mais, certo? Por vários de outro produto, certo? E assim eu conseguiria realizar a minha troca. No caso aí, ó, essas trocas, elas começaram a deixar de ser feitas sem uma diferenciação de valores e passaram aí justamente para a chamada troca de equivalência ou relação de equivalência aí desse valor, certo? O produto que valia mais, ele necessitava aí ser trocado por mais produtos. Ou melhor, o produto que eu precisava de mais trabalho para poder produzir, ele era trocado aí por mais produtos, beleza? Passado mais algum tempinho aí, ó, essas trocas diretas, certo? Elas começaram a se tornar cada vez mais complicadas, tanto pela questão de você ter que levar, por exemplo, gado para trocar por algum tipo de grão, ou então outros produtos de maior porte, certo? Essa relação começou a se tornar um pouco difícil de ser feita. O que é que aconteceu com isso? Ao invés de eu, por exemplo, trocar diretamente um produto, sei lá, retalhos de pano por trigo, sendo que eu queria lá, com esse trigo, comprar bois, por exemplo. Geralmente acontecia essa relação um pouco confusa aí, de eu ter que procurar alguém que quisesse o meu produto, para eu trocar esse produto por outro produto, que aí chegaria em outro produto que era o que eu queria de fato. Começou-se a utilizar uma coisa chamada de moedas. As primeiras moedas utilizadas, elas foram justamente produtos que possuíam um valor maior que os produtos que eram comercializados. Por exemplo, grãos de trigo, sementes de cacau, conchas, etc. Como a gente já viu ali. O próprio sal também eram essas primeiras moedas, certo? Que seriam as moedas chamadas de moedas mercadoria, certo? E para eu poder determinar algum objeto, algum produto como sendo uma moeda, certo? O valor dessa moeda ele dependia muito da questão do povo que estava utilizando ela, ou seja, da cultura que tinha ali esse produto como sendo uma moeda. E é claro, a sua confiabilidade, certo? Também aí marcava
essa moeda como sendo válida ou não. Por exemplo, em um povo, eu poderia utilizar ali conchas para trocar, certo? Para representar ali o valor de compra de algum produto. Mas em outros povos, a concha poderia não valer simplesmente nada, ok? Quando falamos aí nessa questão de moeda, ó, é importante você anotar aí, ó, que estamos falando justamente de algo que, ou de alguma coisa que poderia ter um valor representativo. Serviria aí, no caso, como um símbolo de equivalência de qualquer troca, tá certo? Com o avanço do comércio, as moedas passaram a ter um papel cada vez maior nas trocas, e com isso, tornou-se essencial que as mesmas tivessem seu valor comprovado pelos países. Quer dizer, as moedas que antes poderiam ser qualquer objeto com valor cultural para um povo, começaram a ser representadas por moedas de metal precioso, geralmente cunhadas, certo? Ou seja, marcadas com o rosto dos reis ou imagem das civilizações que a utilizavam. O valor da moeda cunhada estava no metal utilizado. As primeiras moedas que a gente tem registro, certo? Não era porque tinha lá escrito, ó, isso aqui vale 25 centavos. Não tinha isso. Era pelo tipo de metal que eu estava utilizando. Se fosse prata, se fosse ouro, tá certo? Isso aí é que ia determinar o valor da moeda. A cunhagem aí do rosto do rei ou de algum elemento da cultura daquele povo servia como espécie de autentificação de que aquele produto ele era real, certo? É claro que, infelizmente, a gente tem aí registro, né, de que alguns trambiqueiros, vamos dizer assim, eles tentavam falsificar essas moedas, certo? Para poder lucrar aí nas costas de quem não sabia muito bem diferenciar, certo? Naquela época não tinha assim tantos recursos para a autentificação. Só essa questão mais da cunhagem que era utilizada. Hoje em dia a gente tem mais recursos, né, nas próprias notas. Vocês podem ver aí no vídeo que eu vou colocar depois para vocês, certo? Justamente mostrando como é que são feitas as notas hoje em dia, tá bom? Vamos lá. Seguindo agora, para a gente poder finalizar essa visãozinha rápida aqui. Com relação à questão das rotas comerciais. As primeiras rotas comerciais ocorreram entre povos que estão ali localizados, certo? Próximos ao mar Mediterrâneo, como no caso dos fenícios, que eram um dos maiores povos antigos ligados ao comércio. O mar Mediterrâneo consistia na maior rota comercial da época e tinha uma imensa importância para a realização das trocas comerciais. Quem controlasse o mar Mediterrâneo controlava o mundo antigo. Ok, turminha? Espero então que vocês tenham conseguido acompanhar a aula, não tenham ficado aí com muitas dúvidas, certo? Essa aí foi uma primeira revisão nesse sentido aí da questão do comércio, da origem do comércio, tá certo? Para que vocês aí possam trabalhar e possam justamente se aprofundar nesse assunto, beleza? Se está vendo pelo YouTube, não esqueça de clicar no gostei, comentar aqui se o vídeo foi bacana, se precisa melhorar alguma coisa, se o ritmo está legal. Se possível também compartilhe o vídeo, clique aqui ó, nos cardzinhos para você poder ver outros vídeos falando aí sobre a questão do comércio, tá certo? E a gente se vê na próxima videoaula. Um abraço e tchau!